Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, o Papo Espírita, onde você tem o esclarecimento de uma notícia a partir da ótica espírita, também relembra fatos importantes que aconteceram na história do Espiritismo. Temos também indicação de livros e encerramos com uma música produzida por mim, com apoio da inteligência artificial, a respeito do tema do nosso Papo Espírita. E vamos iniciar fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, para que tenhamos uma convivência harmoniosa, com apoio dos bons espíritos que estão junto de nós. E então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E o nosso Papo Espírita de hoje tem como título: Amiga de Kim Kardashian diz que a celebridade implorou para não morrer durante o assalto em 2016. Uma amiga de infância e estilista de Kim Kardashian contou a um tribunal parisiense, na terça-feira, dia 13 de maio, que ouviu a celebridade implorar por sua vida durante um assalto em seu quarto de hotel em 2016. Naquele ano, durante a Semana de Moda de Paris, Kim foi amarrada com braçadeiras de plástico e mantida sob a mira de uma arma em seu quarto de hotel. Os agressores de máscara ameaçaram, deixaram a celebridade trancada em um banheiro de mármore e levaram mais de 6 milhões de dólares em joias. Segundo Simone Haroche, que dividia a suíte de 2 andares do hotel com Kim Kardashian, ela ouviu a amiga gritando: "Tenho filhos e preciso viver." Era isso que ela repetia sem parar: "Levem tudo, preciso viver." Eu estava com medo de que ela fosse estuprada ou violada. Pensei no pior. Kardashian ainda falaria na terça-feira sobre o trauma que remodelou a vida e redefiniu os riscos de ser celebridade da era das mídias sociais. Esperava-se, e realmente foi, né? A sua aparição foi o momento mais emocionante do julgamento que começou há um mês atrás. Sobre o julgamento sobre o assalto de 2016, uma das figuras mais reconhecidas do planeta, Kim Kardashian, depôs contra 10 homens acusados de orquestrar o assalto. Haroche disse ao tribunal que o trauma do assalto mudou para sempre a vida da sua amiga, que ela conhece desde os 12 anos, tirando-lhe a liberdade. 12 suspeitos foram inicialmente acusados. Um morreu. Outro foi dispensado do processo por estar gravemente doente. 2 dos réus admitiram estar presentes no local. Outros negaram qualquer envolvimento. O assalto transformou Kardashian em um exemplo de hipervisibilidade na era digital. Aqui, dessa notícia, nós vamos analisar 2 temas. Primeiro, o medo da morte, que Kardashian verbalizou. E o segundo, vamos esclarecer um pouco a respeito da própria morte. No livro Céu e Inferno, a 4ª obra lançada por Allan Kardec,
onde o codificador analisa a justiça divina, ele nos apresenta a visão espírita a respeito da apreensão diante da morte. Nós podemos dizer que o medo da morte, ele provém do nosso instinto de conservação. E também é da falta de clareza sobre o futuro. Porque o medo da morte é um instituto natural do ser humano para sua autopreservação. Então, ele se intensifica pelo quê? Pela incerteza e pela vaga intuição inicial sobre a vida após a morte. E o medo da morte também tem outra finalidade. Apreciar, ou melhor, não é apreciar, aumentar o nosso progresso terreno. Pois é. É que a apreensão da morte, ela é providencial para evitar que o homem, sem um entendimento claro da vida futura, acaba negligenciando o trabalho e o seu desenvolvimento necessário aqui na Terra. Por quê? Nós viemos ao planeta com uma dupla função. Primeiro, fazer a nossa evolução espiritual, ou seja, nos transformar em pessoas melhores. Subir na escala dos espíritos, que é dividida em 3 graus, os espíritos imperfeitos, que somos nós, com pouco desenvolvimento moral. Depois nós temos os bons espíritos, que têm um desenvolvimento moral e intelectual maior do que o nosso, são os guias da humanidade. E o topo da escala são chamados espíritos puros, são os anjos da Igreja Católica, que são espíritos que chegaram ao topo da evolução e são responsáveis diante de Deus pela condução dos destinos do universo. Então, esse progresso é necessário, e ele se faz através do quê? Através das reencarnações. Porque numa encarnação só, não somos capazes de chegar à categoria nem de bons espíritos, e muito menos de espíritos puros. Então, a reencarnação é uma lei universal e nos dá tantas oportunidades quanto nós necessitamos para evoluir. Então, à medida que nós vamos tendo o conhecimento da vida futura, como nos esclarece Allan Kardec no livro Céu e Inferno, onde ele analisa a justiça divina, que às vezes a gente não consegue compreender, achando que Deus é falho, é imperfeito, não. A partir do momento que a gente analisa a nossa vida a partir das reencarnações anteriores e das próximas, a gente percebe que a justiça de Deus é perfeita e compreendemos também como a alma é imortal, nós temos um conhecimento maior a respeito da vida futura. E o livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, nos traz depoimento, ou melhor, depoimentos de espíritos que estão na parte espiritual e nos dizem, olha, eu era um suicida, eu estou vivendo entre os suicidas, a vida dos suicidas é assim, 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 assim. Outro diz, não, eu era um assassino, estou vivendo junto com os assassinos e passo por esses e esses problemas. Outro diz, não, eu fui bom na Terra, pratiquei a caridade, procurei colocar em prática os mandamentos de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, e, neste momento, estou numa região com espíritos semelhantes, que onde há bem menos sofrimento que na Terra. Então, a partir da compreensão de que a vida continua além da morte, diminui o medo e aumenta a compreensão da vida futura. Mas claro que também, muitas vezes, o nosso medo da morte, ele também deriva de quê? As representações das religiões. Porque cada religião apresenta a vida e a morte de uma maneira. Tem aqueles que dizem que, olha, morreu, vai ficar dormindo até o despertar lá no final dos tempos.
Outros dizem, não, tem X espíritos que vão se salvar e o resto não vai. E a doutrina espírita nos coloca, a vida já existia antes de nascermos e vai continuar existindo depois que morrer. E também o medo da morte, às vezes, ele tem como motivo a superficialidade nossa na busca da felicidade futura. Pois é. A crença que a salvação é obtida facilmente por práticas eternas, sem a necessidade de reforma moral, mantém a nossa preocupação com os prazeres terrenos e o medo de perdê-los. É que muitas vezes alguns segmentos religiosos dizem: aceita Jesus que está salvo. Não, não estará salvo. No momento que a gente aceita Jesus, que a gente começa a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, nós podemos dizer que nós vamos acelerar a nossa caminhada rumo à felicidade. Mas, como nós somos espíritos imortais, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões, e a capacidade de tomar decisões sobre a nossa e a vida dos outros nos traz o quê? A responsabilidade sobre os atos nossos. É a lei de causa e efeito. Um exemplo. Quem planta trigo vai colher trigo, não vai colher cevada, não vai colher aveia. Então, o medo da morte traz no seu bojo tudo isso, e o Kardec perguntou aos espíritos, mas aos espíritos, melhor dizendo, por que os espíritas não temem tanto a morte? E a resposta é que a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. É que a vida futura não é mais uma hipótese, não. É uma realidade. O estado da alma após a morte não é mais um sistema, não. É o resultado da observação. Então, o véu que separa vivos e mortos é levantado pela doutrina espírita. E aparece o quê? O mundo espiritual. Tem gente que diz de maneira incorreta que o mundo espiritual é uma cópia da Terra. Ao contrário. A Terra é uma cópia do mundo espiritual. Só que tem uma diferença. No mundo espiritual, os espíritos estão junto com espíritos do mesmo teor de elevação, de evolução. Não é? É diferente daqui da Terra, onde numa cidade está todo mundo junto e misturado. Bons espíritos, maus espíritos, assassinos, ladrões, pedófilos, homem que bate na mulher, que não respeita, tudo isso está junto numa cidade. Só que quando nós chegamos lá na parte espiritual, a situação é diferente. Cada espírito vai estar com aqueles com quem tem afinidade espiritual. Por exemplo, os ladrões, os assassinos, os bandidos, eles vão estar em cidades cujos habitantes são iguais a eles. Os bons espíritos também vão estar em cidades cujos habitantes são semelhantes a eles. Então, a gente percebe aquela velha ideia que nos vem lá do tempo politeísta, do tempo que acreditávamos na existência de vários deuses, que existia céu e inferno, a gente troca de nome, mas realmente existe. O inferno, o que é? São as regiões de sofrimento onde estão os maus espíritos. O céu são as regiões superiores onde estão os bons espíritos, só que lá as cidades têm muito trabalho, porque a evolução é contínua e a gente evolui nos dois planos da existência. Então, a partir de todo esse conhecimento, nós temos confiança na vida futura e sabemos que a vida continua além da vida e que nós transitamos entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, quantas vezes forem necessárias até que cheguemos à tão sonhada felicidade. Então,
o temor da morte diminui. Claro que ainda temos, porque é algo que foi colocado na nossa consciência, para quê? Para que a gente se agarre à vida e procure viver o mais tempo possível. Senão, qualquer dificuldade que nós tivéssemos aqui, diga, eu vou voltar para a parte espiritual. E aí, quando a gente acaba tirando a própria vida, chega lá e se arrepende, porque se aqui estava difícil, a partir do momento que a gente comete esse ato, fica mais difícil ainda. Essa foi a primeira parte do nosso Papo Espírita de hoje, analisar o que? O temor da morte. O porquê que nós temos o temor da morte e o porquê que os espíritas temem menos a morte. Então, agora, nós vamos analisar o que dizem os espíritos a respeito da vida e da morte. No Livro dos Espíritos, que é a nossa obra fundamental, é a base da filosofia espírita, Allan Kardec pergunta: qual a causa da morte nos seres orgânicos? E a resposta dos espíritos é o esgotamento dos órgãos. E Kardec segue perguntando: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E a resposta dos espíritos é sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. É importante lembrar que cada um de nós, ao nascer, recebemos uma carga do que nós chamamos de energia vital. Ou seja, vamos utilizar uma analogia com o gás de cozinha. Quando nós viemos reencarnar, cada um de nós recebe um botijão com uma carga X de gás. Uns vêm com a carga cheia, outros um pouco menos, outros pela metade, dependendo da sua necessidade encarnatória. Então, é importante a gente compreender isso. E o Kardec continuou perguntando: por que a lesão do coração, antes que outros órgãos, causa a morte? Porque o coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. E aí ele perguntou: olha, o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Os espíritos respondem que a matéria inerte se decompõe, vai formar novos organismos, e o princípio vital volta à massa de onde saiu. O princípio vital é energia que nós precisamos para nos movimentar, para viver. E Kardec coloca que a matéria se decompõe e vai formar novos organismos. Por isso que o Espiritismo, fazendo um parêntese nesta pergunta aqui, e na resposta dos Espíritos, por isso que a ressurreição é uma impossibilidade. Não existe a ressurreição. Por quê? Se a matéria se decompõe e vai formar novos organismos, um exemplo, se Sócrates, o grande filósofo, ressurgisse, é claro que ele iria buscar partes do seu corpo, provavelmente um pedaço estaria aqui comigo, outro pedaço poderia do corpo de Sócrates, com a medida que o tempo foi passando, foi compondo novos elementos, pode estar até com você, que está me acompanhando pela rede social. Então, a gente percebe que a ressurreição é uma impossibilidade. É que houve uma confusão, não é? Os hebreus utilizavam o termo ressurreição para definir a reencarnação, porque os hebreus também eram reencarnacionistas. Então, seguindo em frente, a respeito, vamos analisar agora o que acontece com a alma após a morte. Allan Kardec tem um capítulo que trata a respeito disso, o futuro dos espíritos, ou seja, o que vai acontecer conosco após a morte e também no momento da morte. Kardec pergunta: o que acontece com a alma após a morte? A resposta dos espíritos é:
No instante da morte, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara por algum tempo. Ou seja, com essa resposta aqui, a gente percebe que o mundo espiritual é o mundo primitivo. De lá nós viemos e para lá nós voltamos. Não é a vida material que é o mais importante, não. A nossa vida material é somente mais um capítulo da novela, a evolução, a minha evolução, que terá muitos capítulos pela frente. Então, outra pergunta que Allan Kardec faz, se a alma após a morte perde a sua individualidade. Porque tem sistemas que dizem, olha, morreu, acabou, não existe mais nada. Outros dizem que a nossa alma é parte de um todo universal, ela se individualiza, vem ao planeta e, quando morre, retorna ao todo universal. Tem aqueles que dizem que a alma foi criada por Deus no instante do nascimento e aí depois aguarda o julgamento. Então, a colocação da doutrina espírita é que nós, como espírito, que é o elemento inteligente do universo, fomos criados por Deus, Deus cria cada espírito único, não existem dois espíritos iguais. Então, nós temos a nossa individualidade e ela continua após a morte. Exemplo que nós temos exemplos não, provas de que a vida continua além da vida após a morte, são as aparições, a materialização dos espíritos, as mensagens que nós recebemos do mundo espiritual. Então, esta é a prova de que a alma continua viva após a morte. E qual é a nossa... O que nós levamos de retorno à pátria espiritual? A gente sabe que o dinheiro, a herança, o celular, a casa, a gente não leva para a pátria espiritual, não é? O que nós levamos são as lembranças, ou doces ou amargas, daqui da Terra. Então, nós aportamos no mundo espiritual tal qual nós somos aqui no planeta Terra. Não vamos ser diferentes. Não vamos ser bons espíritos, também não vamos ser maus espíritos. Nós vamos ser a mesma pessoa que nós éramos aqui. Do fenômeno da morte, é importante lembrar que a separação do espírito do corpo, ela pode acontecer logo após o instante da morte, mas se nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, somos muito apegados a ela, é claro que nós vamos ficar ainda ligados ao nosso corpo por algum tempo. E um fenômeno interessante que acontece conosco é uma perturbação, ou seja, a tontura. Para nos desligarmos do corpo, muitas vezes acontece esse estado de torpor, de perda da consciência, que, à medida que a gente acorda depois no plano espiritual, vai retomando. E a pergunta que, com certeza, vocês vão fazer se a alma que deixou um corpo pode reencarnar em outro corpo. Sem problema nenhum. Digamos que esse é o objetivo da encarnação. O melhoramento progressivo da humanidade, assim como o nosso. Sem isso, não haveria a justiça divina. E quantas encarnações são necessárias para um espírito? Depende. 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, porque cada um caminha com a velocidade que lhe é própria. Tem espíritos que evoluem mais rapidamente, outros acabam evoluindo mais lentamente porque se apegam à vida material, se apegam a vícios, ao desrespeito das leis divinas. E, depois da última reencarnação, o que acontece conosco? Nós somos considerados espírito puro, não precisamos mais reencarnar,
mas ainda temos que trabalhar, porque, como eu disse, a primeira categoria de espíritos são os espíritos puros, que não precisam mais reencarnar, mas trabalham, e trabalham muito porque são aqueles que executam as ordens, as determinações de Deus para a evolução do universo. Um exemplo de espírito puro, Jesus. Não precisava reencarnar, mas veio ao planeta nos apresentar a lei de amor para que pudéssemos chegar à tão sonhada felicidade. Esse é um exemplo de espírito puro. Vamos conhecer um pouco agora dos atos e fatos que aconteceram na segunda quinzena de maio, na doutrina espírita. No dia 15 de maio de 1925, realizou-se em Lisboa o primeiro Congresso Espírita Português. No dia 20 de maio de 1857, Allan Kardec envia à escritora Jorge Sands, em Paris, França, um exemplar do Livro dos Espíritos, cumprimentando-a pelo trabalho artístico em referência ao homem e a sua comunicação com a espiritualidade. No dia 21 de maio de 1874, é realizada a sessão mediúnica de despedida do espírito Kate King, que, durante 2 anos, em sessões semanais, materializou-se por intermédio da médium Florence Cook, para pesquisas do sábio William Crookes. Então, a partir do momento em que Allan Kardec nos lança os livros da doutrina espírita, era necessário que os cientistas confirmassem a existência e a imortalidade da alma. Isso aconteceu através do quê? Através da materialização de espíritos, como do espírito Kate King, através da médium Florence Cook. No dia também 22 de maio de 1859, nasce Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, o ilustre detetive, cujas aventuras são lidas com interesse, e ele também foi autor da obra de A História do Espiritismo. No dia 30 de maio de 1431, Joana d'Arc é levada à fogueira da Inquisição por manifestar mediunidade ostensiva. Em 1920, ela foi canonizada pelo Papa Bento V, dando uma palmatória do erro cometido pela Igreja em 1431. É que os médiuns, as médiuns, eram presas e eram mortas na fogueira porque a Igreja não aceitava a mediunidade. E é importante lembrar que Joana d'Arc foi a última encarnação do espírito do apóstolo Judas, dentro do seu planejamento de recuperação pelo seu assassinato e também por ter sido o causador do Judas pelo seu suicídio e ser o causador do assassinato de Jesus. Vamos agora à indicação de livros, já que o tema é o medo da morte. O primeiro livro indicado é E a Vida Continua, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro é o 13º volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, e o espírito André Luiz apresenta a história de Ernesto e Evelina, espíritos adiantados que se conheceram às vésperas de serem submetidos à cirurgia de alto risco. Ele, um livre pensador maduro, ela uma jovem fervorosa esposa católica. Depois que os dois morrem, se reencontram na espiritualidade, e esse livro foi tema de um filme do Chico Xavier, com o mesmo título, E a Vida Continua. Tem outro livro bastante interessante que apresenta nos
esclarece a respeito da vida após a morte é o livro Violetas na Janela. Ele é escrito pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O espírito Patrícia é uma jovem. O Violetas na Janela, Patrícia explica sua desencarnação, descreve as belezas do mundo espiritual, onde não falta trabalho, estudo, diversão. No início cheio de dúvidas, e ela pergunta: o que você comeria? O que você vestiria? Sentiria as mesmas necessidades na espiritualidade que aqui na Terra? Enfrentaria o calor e o frio? Não vou dar spoiler, vou indicar. Leia o livro Violetas na Janela. A última obra recomendada é Quem Tem Medo da Morte. É do escritor Richard Simonetti. Ele faz parte de uma trilogia com Quem Tem Medo dos Espíritos e o outro seria Quem Tem Medo da Obsessão. Então, no livro Quem Tem Medo da Morte, Richard Simonetti aborda vários temas referentes à vida espiritual. Tem acho que não sei se é o primeiro ou o segundo capítulo, bem interessante. Uma pessoa tinha medo de espíritos, estava caminhando da rua de noite e ouvia passos na escuridão e começou a apressar o passo com medo que podia ser um espírito e estava quase correndo e os passos continuavam acompanhando. Daqui a pouco, quando ela passa sobre um bico de luz, ela descobre e quem a estava acompanhando não era um espírito desencarnado, não, era um cavalo. Depois dessa, amigo e seguidor, eu vou convidar você para nós fazermos a nossa oração de encerramento do nosso Papo Espírita de hoje. Espero ter esclarecido você a respeito do meio da morte, da vida após a morte, ou seja, daquilo que nos espera no futuro, porque ninguém vai ficar para a semente. Então, vamos juntos agradecer a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a Jesus, o divino mestre e governador espiritual do planeta, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos intui, que nos acompanha em todas as atividades da doutrina espírita, e a você, por ter estado comigo, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Deixo com vocês uma música composta pela inteligência artificial, produção minha, a respeito do tema de hoje, que era sobre o medo da morte de Kim Kardashian. Desde a infância, consciente da vida em continuidade, mesmo entre os que vivem na distância, ainda a imortalidade. Mas tememos sim a despedida, instinta a vida nos retém, sem clareza da outra grande vida, o corpo lute, esplende também. Quando enfim veja a compreensão, a morte deixa de ser dolidor, pois vislumbramos nova direção, com propósito de fé e mais amor. Então viva na certeza de que a vida segue sem cessar, mesmo ao deixar sua fortaleza, vai para o fim recomeçar.
seu ensino por tudo e sem razão. A dúvida logo vem nos confundir. Vai-se pagar alma sem definição. O amor que unia começa a partir. Fantasmas de céu sem movimento. De um inferno eterno sem perdão. Afasta o espírito ali dentro. E o bem apaz o coração. Mas o espírito vem clarear. Os sonhos e razão. E o medo da morte vai se apagar. Ao se abrir a luz, a condição. Já não é mais sono que virá. A alma é que não deve privar. E ao ver além que nos guiará. A morte é só porta de outra vida. Sono que virá. A alma é viva. E ao ver além que nos guiará. A morte é só porta de outra vida. Na vida, na vida.